Salve, salve, mamacada querida do meu coração. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do nosso MamacoCast, o primeiro e único podcast cacofônico do mundo. Vindo aqui com a nossa labuta diária, encarando de frente o marketing digital e seus desafios. Hoje, infelizmente, nós tivemos que desmarcar o papo com a nossa digníssima convidada, a Lara Máximo, ela mesma, a mocinha economista. Por questões pessoais, ela não pôde estar aqui com a gente nessa noite linda, enluarada. É uma pena, de verdade. A gente estava muito afim dessa conversa, mas fiquem tranquilos porque a gente vai remarcar logo logo, tá? Em breve ela já vai estar aqui com a gente. Então hoje, no centro da roda, a gente não vai ter uma pessoa, a gente vai tratar mais especificamente de um tema. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante relevante que ganhou ainda mais importância nesses tempos de pandemia. O papo hoje vai ser sobre o mercado de educação e todas as transformações que a gente está passando. Faculdade, curso, ensino formal, trilha de aprendizagem, autodidatismo, infoproduto, como transmitir conhecimento relevante, com energia e, mais do que isso, com um método. A gente vai falar sobre esses temas e muito mais. Nesse papo de hoje, a gente tem presente Logan Caberzan. Prazer, meu nome é Logan e eu estou muito ansioso para que a gente destrua na educação nos próximos anos. Boa, boa. Patrick Imbrise. E aí, galera, aqui é o Patrick. Espero que dessa vez o áudio esteja melhor. Eu estou muito feliz, estou muito animado. Bora para cima. Lucas Codato. Boa noite, pessoal. Eu fui beber água agora e percebi que eu peguei o copo da minha filha. Boa. Radila Hassan. Boa noite, é Radla. Vou corrigir porque estou acostumada com os erros. Boa noite, muito prazer, galera. Vamos para cima. Boa, boa. Radla, ok. Radla, ok. E Júlio Dário. E aí, galera, seja bem-vindo. Tô doidinho para ser cancelado, viu, gente? Louco. Boa. Você instalou o Pixel, né? Não vou instalar o Pixel de raiva. Antes da gente começar a nossa discussão, a gente vai trazer alguns dados aqui bem importantes, bem relevantes sobre o mercado da educação, e aí na sequência a gente abre para a discussão, fechou? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns dados do Think with Google, tanto de 2020 quanto de 2019, que dá para ter uma ideia do que está acontecendo, tá? Primeiro deles, o termo educação ficou em 9º lugar entre as categorias que mais cresceram no ambiente digital, esse dado é de outubro de 2020. Outra parte de museus virtuais e homeschooling acabaram figurando entre os 10 principais temas que mais cresceram nas buscas, isso também é de outubro de 2020. 51% dos formados no ensino médio que desejam cursar faculdade colocam EAD como principal atributo para a escolha. Esse é do Educa Insights, de maio de 2020. EAD, para quem não sabe, talvez, não sei se todo mundo sabe, educação à distância. É isso. Entre maio e dezembro de 2020, 70% dos alunos avaliaram como positiva a experiência com o EAD nas suas universidades. Esse é um dado do Educa Insights. Houve um aumento de 73% nas buscas por educação online. Esse dado é de julho de 2020. Houve um crescimento de 52% na busca por vídeos com o tema Estude Comigo no YouTube. Esse dado é de março de 2020. Então, deve ter crescido muito de lá para cá. E 28% de aumento nas buscas por pós-graduação ou MBA EAD, pelo Google Data, do final de abril. É isso, gente. Era só para provocar um pouquinho a galera que está por aqui. E vamos lá. Quem quer começar? Bom, eu vou começar com uma curiosidade, então. Fui pegar as coisinhas para ajeitar as parafernália aqui da gravação, e o que estava embaixo lá? Os novos empreendedores da educação, 2017. Então, desde 2017, isso aí já era o auge, e é o auge, e eu acho que a gente tem um oceano azul ainda, porque tá começando ainda, né? Todo mundo fala que está no auge, mas tá tudo começando. A gente vive numa bolha muito grande, e eu acho que é um assunto muito importante que a gente vai começar a borbulhar umas ideias aí para
acrescentar na vida de cada um que está junto com a gente aí no dia a dia. Para mim é uma grande contradição, viu, galera? Eu vou falar de cara, poder hoje, né, falar de educação, sendo que eu era aquela pessoa que era do fundão, que raramente prestava muita atenção na sala, ia só na revisão e vivia no boteco, né? Então, assim, eu estava sempre ali, nunca eu acho que na minha vida eu ia pensar que eu ia trabalhar nesse segmento, né, cara? E aí, quando o Logan fala isso, eu falo, realmente parece que ainda é tudo mato, porque muita gente entrando. Mas a provocação desse podcast que eu acho que é principal é saber como que está a qualidade disso também, né? Será que isso está fazendo... Será que é só número, né? Será que é só... Nós estamos falando de pessoas mesmo ou de valores, né, cara? De monetários, né? Pois é, eu ouço falar do modelo EAD há muito tempo, só que antigamente, quando eu ouvia falar de educação à distância, era sempre no lado pejorativo, assim, que educação à distância era para vagabundo, que era para gente que não queria estudar, que era para gente que queria aprender coisa rápida. E esse ano a gente viu que o EAD é uma coisa muito mais complexa do que a gente imaginou. Tu falou agora da questão das faculdades à distância. Eu tive que fazer o EAD obrigatoriamente por causa da pandemia. A gente demorou de março a outubro para iniciar as aulas, né? Que eles estavam se preparando tudo com plataforma. E eu tenho a plena certeza de que esse ano, dentro da faculdade, para mim, com aulas de professores, foi uma coisa perdida. É uma faculdade que está há mais de 50 anos ali trabalhando no modelo presencial, num estilo de educação, num estilo de passar conteúdo, e eles tiveram que drasticamente se modificar por uma coisa completamente diferente, onde o professor não tem tempo para passar o conteúdo, não tem proximidade com o aluno para realmente tirar dúvidas profundas e dúvidas pontuais que eles têm. Então, eu acho que ainda é uma coisa que tem muito para caminhar e muito para desconstruir também na cabeça das pessoas. Eu acho interessante muito do que o Ricardo falou é que as pessoas têm buscado mais por isso, né? Claro que a pandemia deu essa acelerada toda nessa busca, né? Mas é o que você falou mesmo. Há um tempo atrás, eu lembro quando eu fazia faculdade, me formei já há alguns anos, eu tenho 21 anos, né? Então já me formei faz um ano. Em cada perna, né, Lucas? Em cada perna. E aí, Olha assim, só. eu lembro que a gente falava muito de cara, puta, tem o curso, mas esse curso só tem EAD na faculdade. E era uma coisa, assim, totalmente pejorativa, né? As pessoas não faziam só faziam EAD porque não podiam fazer o curso presencial. E aí, hoje o que acontece? Ninguém pôde fazer o curso presencial nesse ano, né, em 2020. E aí o pessoal começou a acostumar, né, a ter essa aula de longe. Quando a gente foi falar desse tema, cara, a gente conversou de falar sobre esse tema, né, a coisa que eu mais lembrei foi da minha filha aqui em casa, né. São 3 aqui, mas aqui tem uma de 7 anos, né, que é a Isis, e ela, nessa idade, tem uma importância muito grande o convívio social, né? Poder criar relações sociais e poder estar próximo, né? E eu percebi o quanto isso foi difícil para ela, até mais difícil do que para a gente, de não poder ver pessoas. Para as crianças, isso faz muito parte da formação da personalidade deles, né? Eles precisam desse contato com outros seres humanos, de trocar espaço, né? Dividir espaço, dividir materiais e toda essa coisa que é um ano praticamente que ela perdeu de aprendizado, né? É um ano que não dá para dizer que ela aprendeu muito pouca coisa na questão social. Ô, Lucas, desse ponto aí que você colocou, aí eu queria até perguntar para o Patrick, que está meio quietinho aí. Essa parte do elemento humano. O Lucas falou sobre a filha dele, enfim. O que você acha? Até por conta de geração. Aqui a gente tem gente mais velha, gente mais nova, então é legal ver esse ponto de vista de todo mundo. A questão do contato, você acha que isso influencia ou você acha que não? Ajuda a evoluir, ajuda a entender melhor, ajuda a aprender mais? Coloca aí teu ponto, Patrick. Então, Ricardo, acontece que é o seguinte, a gente estava acostumado, o pessoal que nasceu de 1980 para trás, eles não estão acostumados a viverem de frente com uma tela. O pessoal dos anos 2000 para cá, a gente pode perceber que as crianças são criadas na frente de TV, são criadas na frente de tablet e tal. A gente vê
que tem um lado ruim. A criança está certa, ela desenvolve bem a cognição dela, aprende a ler melhor, só que ela perde a questão do contato humano faz muita diferença, querendo ou não. Eu falo isso porque eu participo de alguns grupos de homeschooling e o pessoal que estuda em casa, por opção, eles têm uma comunidade entre si para uma família interagir com a outra. Ou seja, o contato humano é tão importante que até as pessoas que optam por estudar só em casa, que optam por que seus filhos estudem só em casa, eles formam comunidades para que eles possam ter essa convivência, entendeu? É aquela velha regra. A gente pode estudar partitura a vida inteira, mas se a gente não encostar num piano, a gente não sabe tocar. É a mesma coisa no trato com a pessoa. Você pode aprender a digitar com alguém, você pode aprender a fazer amizade com as pessoas na internet, mas quando você conversa frente a frente, é outra coisa. Esse ato de lidar com outra pessoa, esse ato de ter esse tato, esse contato com a pessoa que tá próximo, que está para dialogar ali, faz muita diferença. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, na nossa área do mercado digital, que as pessoas sequer sabem negociar, porque elas não têm capacidade de conversar. Entendeu? O Júlio trata muito bem disso nas aulas dele, que ele fala dessa questão você tem que saber conversar com a pessoa para você saber negociar. E hoje em dia a gente tem esse tipo de gente que não tem essa capacidade. A falta de interação humana realmente é uma coisa das mais graves no ensino à distância, na minha opinião. E a questão da sinestesia, né, Patrick? Eu sou uma pessoa muito sinestésica, eu arrepio com o conjunto som, imagem, contato, olhar. Tá vendo aqui, linguagem não verbal, que vocês estão vendo aqui, quem está no YouTube, né? Quem está no podcast não está vendo que eu estou balançando as mãos aqui. Mas, por exemplo, eu tenho algumas experiências de quando eu consolidei a minha escola na minha mente, ninguém da franqueadora mandou colocar uma máquina de café com 8 bebidas diferentes, obviamente lá de graça, né? O pessoal acha que é de graça, mas óbvio que a gente gera um valor lá e cobra na mensalidade, né? Mas, enfim, todo mundo, quando veio a pandemia, quando eu conversava ali virtualmente, eu tive a oportunidade de conversar com vários alunos da minha escola, a primeira coisa que eles falaram: Júlio, eu sinto falta de conversar com você no corredor, eu sinto falta da máquina de café e eu sinto falta dos meus colegas. Né? Então, assim, a máquina de café, ela estava praticamente presente em todas as pesquisas que eu fiz em Google Forms sobre a forma como meus alunos estão levando a pandemia. Né? E, assim, para fechar essa linha de raciocínio, teve um post esse tempo atrás que acho que foi até um dos posts mais comentados ali no nosso grupo ali, que eles falam que o marketing digital deixou a gente covarde, né? Porque como você deixa números muito grandes e aceita uma conversão de 1%, 2%, né? A gente também ficou covarde para conseguir colocar a cara a tapa e conseguir negociar de verdade, olho no olho, e ser sincero, pegar um telefone e ligar, igual hoje eu passei o dia ligando, resolvendo problema com tom de voz, tentando olhar com mais empatia para o próximo. Então, ao mesmo tempo que eu acho que nós vamos evoluir, eu acho que nós já evoluímos aí uns bons 5 anos tecnologicamente falando aqui agora, né? Nós evoluímos bastante. Por um outro lado, eu acho que nunca vai ficar tão valorizado a habilidade de conversar no 1 a 1, de você conseguir negociar no 1 a 1, sentar frente a frente a pessoa e no telefone também, né? Esse negócio que você falou do café, cara, eu pensei numa coisa: o café não é o importante, né? Só que quando você tem uma máquina de café, vai uma pessoa buscar café, aí vai a outra, enquanto o café do cara não fica pronto ali, e eles conversam. E aí o cara pega o cafezinho e fica os dois ali do lado da máquina tomando café e conversando aqueles 2 minutinhos ali, né? Que é o que essa interação social, as pessoas buscam interação social a todo momento, né? Era só esse ponto que eu queria colocar. Eu tenho uma dúvida para ti, Lucas. Tu falou e para vocês que têm filhos que estão mais novos, né, que estão fazendo EAD. Teria alguma forma de o professor melhorar a absorção dela do conteúdo e melhorar de alguma forma essa interação entre as crianças na própria sala de aula online? Talvez com algum tipo de atividade interativa entre as crianças, tu acha que teria melhorado de alguma forma? Eu acho que tem, eu não tenho nenhuma ideia, assim, do que fazer em relação a isso, né? Mas é necessário.
com certeza acho que é necessário criar alguma coisa mais interativa que elas possam fazer online, mas com cooperação, né? Alguma coisa que uma passa para outra e vai, e isso gera pelo menos alguma interação social. Eu não sei se é o suficiente, né? Eu não sei se existe uma maneira suficiente aí de fazer isso online, mas eu tenho certeza que é necessário alguma coisa nesse sentido aí. Ô Lucas, dando meus 5 centavos de contribuição nisso, eu passei um tempo viajando com a minha esposa e a gente acabou ficando com um casal de amigos e tinha uma filhinha de 7 anos, 7, 8 anos, uma coisa assim. E ela estava tendo aula online. A minha tem 3 anos, então ainda não está nessa fase. Mas o que eu percebia? Que ela tinha aula todo dia, né? E eu já acho, pelo menos, talvez não sei se eu discorde tanto, mas eu acho que não tem método que consiga alcançar o que o Júlio falou, né? Então, essa questão do toque, a questão do sentimento, da sensação, a criança ela está muito na fase de formação do cérebro, então ela está ali aos pouquinos construindo as sinapses, está incrementando o cognitivo, então tudo isso vai acontecendo, eu acho que muito por meio dos sentidos. E a tela, a gente está falando de um celular, ou está falando de um computador, como era o caso da filha desse casal de amigos, ela dispersava o tempo inteiro, e ela não tem nenhum tipo de problema né, que provocasse esse tipo de questão. Não, uma criança, enfim, como todas as outras. E ela não conseguia, ela saía, andava um pouquinho para lá, ia para cá, e aí a professora ficava chamando, Bibi, vem para cá, e tal. Ficava super brava. E aí eu pensava, caramba, mas né, deve estar super estressante para ela. Então, eu não sei se essa questão do método em si pode ajudar. Eu acho que talvez isso nunca vai conseguir, a gente nunca vai conseguir alcançar esse grau nunca é muito forte a palavra, mas até por conta de tudo que a tecnologia está proporcionando, né, como o Julinho colocou. Mas eu acho que, pelo menos hoje, ou pelo menos nos próximos anos, essa questão da presença, e eu acho que a pandemia também veio para provar isso, né? Que a gente está todo mundo meio desesperado, querendo estar em contato com pessoas, as pessoas estão indo para a praia, estão indo para tudo quanto é lugar. Esse é o exemplo clássico, né? As pessoas não querem viver em bolhas dentro do seu smartphone ou dentro do computador e tal. Então, basicamente isso. Tive um exemplo agora, num associado, a minha esposa, a gente teve um privilégio de planejar a gravidez dela, né, em conjunto, de modo que ela trabalhava muito junto comigo. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu era bancário, funcionário público, e minha esposa também. Nós dois trabalhávamos no banco, aquela rotina tranquila de bancário, né? E aí, quando a gente quis ter filho, falou, pô, da forma como a gente leva a vida, vai ser muito complicado ter filho, né? E a gente teve o privilégio de planejar e tirar ela do banco, eu saí do banco, e hoje ela tá aí com o Estevão há 1 ano, né? Por conta, assim, de, na maioria do tempo, ser mãe. E aí ela acompanhando o marketing digital, a galera ali da vertente do Ítalo Marcílio, né? Que não tem como não ter socialização de filho na casa dele, né? Porque é muito, né? Tem muitos filhos lá. E aí acompanhando muito essa questão de homeschooling e tudo mais, até que na semana passada nós fomos visitar uma escola, porque é a nossa cliente em uma das nossas empresas. E aí ela chegou nessa escola, a hora que ela bateu o olho no quadro, a hora que ela viu as coisinhas de criança, a hora que o dono da instituição falou com amor que está sentindo falta das crianças, os professores sentindo falta das crianças, ela falou, não consigo mais mandar o Estevão, ficar com o Estevão em casa no homeschooling depois de ver o que eu vi dentro dessa escola. Porque ela relembrou como que ela sentiu quando ela era criança. E aquilo é de arrepiar, cara, porque assim, quanto a escola na nossa formação, ela foi importante para as nossas referências hoje. Um professor que você gostava, né? Que te falou uma coisa que até hoje você considera verdade, né? Aí puxando, gente, provocando aqui, baseado nisso que o Julinho falou, de novo, a questão da presença. Daqui a alguns anos, a gente tendo essa capilaridade enorme de curso acontecendo, todo mundo, na verdade, ensina alguma coisa, o que é super positivo, mas sem a questão do pessoal, do físico, do contato. Além da quantidade e da capilaridade, e a questão, de novo, sei lá, deixa eu pensar como é que a gente pode formular isso aqui, eu até fugi do roteiro. Se um modelo híbrido, de repente, seria uma alternativa. Eu lembro que alguns anos atrás tinha muito isso, sei lá, era EAD, mas você ia 2 vezes por mês, uma coisa assim, só que o EAD é mais formal, né? Então,
não sei se aqui, no caso de mercados mais sobre infoproduto ou marketing digital ou relacionados, se também teria alguma coisa com imersão ou com palestras ou ciclos, o que pode ser feito para trazer justamente essa questão da troca de cartão, que nem tem mais, né? Isso acho que é mais eu o Julinho aqui, o Lucas, né, mais velhos, que a gente tem essa questão. Mas do café, de trocar ideia e tal, enfim, do networking, que, sei lá, acho que muda muito, né, com a proximidade, né? Então, a faculdade que eu e minha esposa estudamos, na matéria que ela cursa, ela faz psicologia. Boa parte da grade curricular dela é feita de forma online, justamente para fazer essa interação da aula presencial e terminar de cumprir as horas durante o período que está em casa. Mas o que eu acho que é interessante a gente tratar do EAD é o seguinte: o EAD, quando ele é planejado desde o começo para ser EAD, para ser o ensino à distância, a forma de lidar com a matéria, a forma de lidar com os alunos é diferente. Eu falo isso porque eu tive que parar a faculdade agora durante a pandemia e mesmo eles continuando, eu não consegui acompanhar. E eu digo por quê? Porque o formato de ensino deles, da sala de aula para o EAD, não funciona. O jeito que eles dão aula na sala de aula não funciona. Eu estava conversando com o Sérgio Vinícius, lá do nosso grupo do Novo Mamaco, ele falou uma coisa que é muito interessante. Cada fase do desenvolvimento escolar quer uma forma diferente, ele requer uma forma diferente de prender a atenção do aluno. E quando você está num ensino tradicional e depois você passa para um EAD de forma muito apressada, a sua forma de retenção de atenção ela tem que modificar também. Para prender a atenção de alguém numa aula online é muito diferente do que você faria numa sala de aula. Eu digo isso também não só pela parte dos alunos, mas quando a gente fala de educação, a gente esquece muito da parte importante ali, que é o professor. O professor, quando ele está planejando aula, ele está acostumado a lidar com aquilo. Agora, imagina o impacto que essa pandemia trouxe, entendeu? Para todos os professores de todas as áreas. Um dos meus professores, o meu professor de Direito Penal, ele é delegado aposentado. Ele nem precisava dar aula. E aí ele faz isso porque ele gosta. E, de repente, ele se vê obrigado pela faculdade a fazer uma modificação, uma mudança na forma de ensino dele muito drástica para poder englobar o pessoal do EAD. E que não é interessante para todo mundo, entendeu? Eu digo isso porque eu tranquei minha faculdade esse ano porque não dava para acompanhar. Realmente seria um ano perdido, assim como de fato na faculdade foi mesmo. E foi um ano perdido para muita gente, né? Eu tenho uma filha de 11 anos que eu acredito que o começo da infância fora da escola é muito complicado, principalmente para a realidade aqui do interior, né? Onde se tem a comunidade mais presente em tudo, né? E muito difícil, porque você coloca ela na frente do computador lá e você prender a atenção da criança lá para fazer as aulas é muito complicado. E os professores também foram pegos de surpresa, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Então é uma coisa muito complicada para fazer esse processo, para as pessoas aprenderem a aprender de uma forma diferente, né? Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acredito que do pessoal mais culto aqui, eu creio que você seja o mais culto dentre nós aqui. A pergunta que é isso, Patrick. Não me deixa assim, eu vou até fazer minha voz. Mas agora, que além de culto, ele ainda ficou, né? Tá bem diferente. Ainda tá com a voz. Verão desse. A pergunta é, por que você acha que hoje em dia a quantidade de crianças superdotadas é menor do que antigamente? Você acha que o método de ensino modificou, contato com a tecnologia, o método de aprendizado? Você acha que teve alguma coisa relacionada a isso? Cara, eu não tenho informação, dados assim na mão para poder falar a respeito disso. O que talvez a gente esteja vivenciando nesse mundo novo, diferente, não é que, aí, enfim, os mais velhos vão entender o que eu estou falando. Não é que as crianças hoje elas sejam superdotadas no sentido, talvez, enfim, a questão de coeficiente intelectual, coeficiente emocional, o mix dos dois, etc., não estou falando disso.
eu acho que são inteligências diferentes, né? Então, acho que cada geração, baseada no que tem no seu ambiente, no seu entorno, então eu não posso pensar que, sei lá, uma criança que está no interior do Tocantins, ela não tenha a mesma capacidade do que uma criança que está em São Paulo, por exemplo. Porque tudo tem a ver com estímulo, né? Então, assim, a gente vive baseado em estímulo. Então, sei lá, na minha época de moleque, sei lá, eu tenho 41 anos, então com 40 anos eu vivenciei outro tipo de geração. Então eu ficava na rua, eu jogava bola, eu fazia um monte de coisa. Eu não tinha tela, né? Então assim, não tinha celular, não tinha nada disso. Então eu imagino que hoje uma criança que fique o tempo inteiro sendo estimulada só baseada em tela, né? De novo, eu estou colocando de lado o que você falou sobre superdotado, tá? Porque eu acho que talvez seja um universo que mais inatingível, ou pelo menos que a gente deveria estudar um pouco mais. Mas em relação ao estímulo e à inteligência e ao cognitivo, eu acho que se você pegar uma criança de hoje, eu estou falando pela minha filha, pelas crianças aqui do prédio e tal, uma criança da minha época de moleque, cara, sei lá, eu acho que na nossa época de moleque tinha muito mais estímulo, porque não tinha, você tinha que vivenciar, a gente falou, né, que o Julinho estava falando dos sentidos, né? Se a criança não recebe estímulo adequado do entorno, da família, dos amigos, de todo mundo, de outras crianças, das interações, sei lá, cara, eu tenho muita dúvida em relação a isso. E eu tenho uma amiga bem próxima que é psicóloga clínica, e ela fala que o número hoje de crianças que estão desenvolvendo problemas de fala assim, tá muito grande, tá muito grande. Elas acabam ficando muito tempo só vendo televisão. Tudo bem, na minha época também tinha muito essa questão da televisão, ok? Mas televisão, depois é celular, celular, televisão, televisão, celular. E aí eu acho que a pandemia acelerou mais ainda. Então, outro dia ela me mandou mensagem falando assim que o nível é brutal. Assim, a criança não consegue desenvolver a fala, daí passa dos 3 anos, passa dos 4, tem criança chegando aos 5, 6 anos e não consegue desenvolver uma conversa, não consegue falar, entendeu? Não sei, Lucas, Logan, acho que podem também falar sobre isso, enfim, por terem filhos, mas o que vocês acham, o que vocês percebem em relação ao estímulo externo e em relação ao desenvolvimento? Sabe que, Ricardo, como eu disse para vocês que a Aninha ficou por conta de estudar criação de filhos, né? Ela virou mãe profissional, né? Nesse último ano. Cara, você não tem noção da quantidade de estudos que já existem falando do hiperestímulo, né? Porque, assim, qual que era o nosso estímulo? Nosso estímulo era fazer pipas, brincar de futebol na rua, fazer flechinha de saco de lixo e brincar de cerol, que é um negócio super perigoso, mas, assim, nossa infância, nossa adolescência foi assim. E galinha pintadinha, bolo fofos e tudo isso que a galera é exposta, tem tanta cor que meio que hipnotiza os sentidos das crianças, e depois nada consegue estimular ela mais fora do mundo virtual. E aí nós temos uma criança muito próxima à nossa família, que ela está com 2 anos, e aí é tanta falta de informação, inclusive no setor médico, porque a família toda dessa criança está no setor de saúde, né? Mas a menina tem quase 2 anos e não conversar, a explicação que deram para ela é que a galera tá de máscara e que tá todo mundo falando perto dela de máscara por causa da pandemia, não tá vendo mexer a boca, ela não tá falando. Só que eu tenho o Estevão dentro da minha casa que tá com 11 meses e já tá praticamente falando, só que o Estevão não fica na frente da televisão e não pega o celular. De vez em quando eu fico tentando passar o celular perto dele assim, a Aninha quase me bate, porque ela já estudou muitos artigos científicos falando que é o hiperestímulo está deixando as crianças, principalmente as novinhas, né, antes de 1 ano ali. Então, pra vocês terem noção, o Estevão não comia sal, começou a comer sal agora, depois de 1 ano, né, ele está com 11 meses, e tela zero tela, né? Então, e realmente ele está desenvolvendo a fala muito rápido. Então, eu estou vendo isso dentro de casa, né? Isso que você falou é bem assim mesmo. Aqui também, a minha mais nova tem 2 anos e 2 meses agora. E assim, também não dava tela para ela até recentemente aí, né? Depois de 1 ano e meio aí que ela foi a ter mais contato com tela e assistir um desenho, uma Peppa Pig ali, um negócio. E, cara, também desenvolveu muito bem a fala, né? Hoje, com 2 anos e 3 meses, ela forma frases grandes, cara, de tipo 5, 6 palavras, assim. E eu sei, como o Ricardo falou, né? Tem crianças hoje de 5 anos que mal conseguem falar, né?
Então é bem importante essa desculpa da máscara aí que o cara deu pô, dentro de casa todo mundo tá usando máscara também, falando com ele, quer dizer... É negação, né, Lucas? Aí é muito Exatamente. negação. A pessoa ela tá negando que ela tá fazendo merda e fala, beleza, E não às quero vezes assumir por desconhecer, né, Rick? o Às vezes BO. é porque a galera às vezes tem preguiça de estudar, às vezes não, né? Vamos falar sinceramente. A maioria das pessoas tem preguiça de estudar, né, cara? Então fica mais fácil jogar a culpa na máscara, né? Não, total. E é um super dilema isso, né? Porque a gente acabou de falar 5 minutos atrás sobre o quão importante é a tecnologia, o quanto ela traz, né, de benefício, mas em contrapartida é isso que a gente está falando. Quer dizer, também tem o hiperestímulo pode trazer consequências que são negativas para o futuro, enfim. Não só das crianças, mas eu acho que até de adulto, né, cara? Porque uns anos atrás, sei lá, eu tive uma reunião com uma antropóloga e tal, super bacana, e era, sei lá, 2010, 2011, e os celulares ainda eram meio vagabundos, assim, né? Sei lá, não tinham uma tecnologia tão foda em celular. E ela cunhou um termo, cara, que eu lembro até hoje, que era... Ela escrevia os artigos científicos e tal, ela chamava a molecada, sei lá, 20 e poucos, 30 e poucos, de geração cabeça baixa. Eu falei, cara, é verdade. Depois disso eu comecei a... Todo lugar que eu vou agora eu olho isso. Tipo, você pode ver, tá todo mundo assim, ó, né? Eu vou ficar meio de lado. Eu tô assim, o tempo inteiro. Então é muito louco isso, né? Quer dizer, não é só a criança, não é só o bebê, o adulto também acho que tá emburrecendo, né? Às vezes você vai num barzinho de noite, você vai... Agora não vai, né? Pelo pessoal fica em casa. Mas quando você vai dar uma voltinha, vai dar um rolezinho no bar, você chega lá e tá todo mundo sentado numa mesma mesa, uma mesa de 1 metro quadrado, e cada um no seu celular, cara. Olha, se quer acabar com a noite de qualquer pessoa, se você quer acabar com a tua oportunidade de fazer amizade, com a tua oportunidade de fazer network, usa o celular. Vai lá, abaixa a cabeça, não conversa com ninguém mesmo, não. Porque, olha, assim, chega a desmotivar, tira a vontade da gente estar ali, né? Aquela questão do hiperestímulo que o Ricardo levantou, não sei se foi o Ricardo ou foi o Júlio, né? O Júlio. E aí o Ricardo falou que os adultos também sofrem com isso, né? Aqui nesse mesmo caso da minha filha, ela, algumas vezes, a gente já pegou ela aqui, no horário da aula, que ela devia estar no meio da aula, né? Com o computador ali e tal, com o Netflix aberto assistindo um desenho. Então, assim, ela estava na aula, daí ela, tipo, minimizou a aula, colocou o Netflix e ficou assistindo um desenho. E aí, assim, beleza, a criança fez isso, mas quantas vezes a gente mesmo, você está assistindo um curso, estudando um negócio, que você, tipo, você para ali e com um clique você está assistindo uma outra coisa. Com um clique você está vendo um vídeo no YouTube, dando risada, compartilha no WhatsApp, já está conversando e está não sei o quê. Então, assim, esse bombardeio de estímulos atrapalha muito, né, a questão da aprendizagem, tanto das crianças quanto para a gente. Queria fazer uma pergunta para a Radla aqui. A Radla aqui, que é a mais jovem aqui de nós todos, né? Queria saber dela, Radla, como que tá aí a sua galera, a sua turma ali em relação a continuar à distância? Está sentindo falta do presencial? Está sentindo falta ali de estar presente na faculdade e tal? Me conta um pouco disso aí. Como é que tá sua tribo aí? Então, como eu comentei antes, a diferença que foi da minha faculdade do presencial para o online foi drástica, assim. Que é muito que o Patrick estava falando, que a faculdade AD, que ela começa com a ideia de ser online, é um ensino completamente diferente do ensino de uma faculdade formal que vira online. Então, para mim, foi péssimo, assim, porque logo que acabou, eu quis começar a estudar outras coisas e comecei a estudar o marketing. É por isso que eu estou aqui, por causa da pandemia e de parar de ter aula. E justo quando eu comecei a pegar o tranco de estudar por mim e ver curso e ler livro e tirar o conhecimento dali, depois tirar minhas dúvidas em outro lugar, a minha faculdade voltou com um método muito ruim. Cada professor fazia o seu método. Tem uma professora querida, ela é super inteligente, assim, ela é cabeça demais. Só que a mulher passava a aula inteira lendo livro pra gente e tu não aprende, assim. E como é o primeiro ano de faculdade, eu tive uma semana com os meus colegas para conhecer pessoas que eram de outros lugares
do país, assim, que era um momento de eu realmente fazer troca, né? Trocar com as pessoas, conversar, conhecer. Foi o momento que tudo acabou e eu tive que ir para casa. Então, eu acho que é complicado. Eu sou uma das únicas que eu vejo assim que consegue estudar fora. Na faculdade eu não estudei. Eu vi as aulas só por ver, fazia os questionários que tinha que fazer, porque eu tinha que passar. Não tinha outra opção. Mas agora os meus cursos que eu tenho que estudar, eu estudo de verdade. Mas eu vejo que tem gente da minha idade, assim, meus colegas ou pessoas mais velhas que, se não for no presencial, se não for ali um professor cobrando, se não for os colegas também tendo que cobrar a nota, eles não fazem as coisas que tem que fazer. E o celular é um dos motivos que atrapalha, assim. Eu vejo, a gente não percebe, mas é um gatilho muito grande. Trabalhar com isso aqui perto de ti, tu não consegue fazer as coisas. Tu tá fazendo as tuas coisas e quando tu vê, tu já não tá mais. Porque tu pensa, não, tô vendo aqui um curso, lembrei de uma coisa que eu posso falar para alguém, lembrei de um insight que eu posso mandar no grupo. Aí tu entra no grupo, manda um insight, nunca mais sai do grupo, fica naquele loop infinito, assim. E Não às sei se vezes responde a tua pergunta. você tá ali, tá trabalhando, e de repente você escuta o celular vibrar, você olha, o celular nem vibrou, é coisa da tua cabeça, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas direto eu tô aqui trabalhando e de repente você sente que o celular tocou e ele não tocou nada. E você falou de um assunto que eu achei muito interessante, que é sobre a questão de prestar atenção no curso. A gente trabalha no marketing digital e 90% do marketing digital hoje é formado de cursos, né? A gente vê que o pessoal está ensinando tudo que sabe. Agora, uma pergunta para a galera aí. Como que a gente faz para conseguir reter a atenção das pessoas num curso? Eu pergunto isso em geral porque, assim, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma quantidade enorme de cursos, mas uma quantidade muito ínfima de pessoas que sabem ensinar. A gente tem muito conteúdo e a gente não sabe por onde começar, não sabe por onde ir. A gente comentou no grupo de WhatsApp esses dias que a gente tem uma internet gigante, cheia de conteúdo para consumir e não sabe como começa, não sabe para onde vai, onde termina. O que vocês têm a comentar sobre a questão dos cursos dentro do marketing digital? Deixa eu jogar uma lenha nessa fogueira aí, Patrick. Olha só, isso que o Rick falou, nós vamos conectar todos os assuntos agora com isso daí. A nossa geração ainda não sofreu os impactos da hiperexposição a telas, cara, tá? Eu sou da geração, não sei vocês, mas eu já liguei de 3 segundos para falar rapidinho para não gastar crédito. A Rada nem sabe o que é isso, né? Tem gente aqui que sabe o que é ligar de 3 segundos para não gastar crédito, né? A gente não tinha 3G no celular. A gente não tinha 3G, a gente não via vídeo no YouTube, a gente não tinha esse privilégio de ficar vendo vídeo no YouTube no celular. Então, assim, essa hiperexposição... E olha que eu vou falar com essa geração que eu tô falando que ligou de 3 segundos, a gente tem dificuldade de vender, de se comunicar, de ter empatia com o próximo, de relacionar, de negociar, né? Agora, imagina essa geração hiperexposta, qual a dificuldade que eles vão ter de convivência? Né? E como que vocês vão chamar a atenção dessa galera? Porque, assim, nós estamos vendendo... Agora nós vamos vender para essa galera, né? Daqui a pouco nós vamos vender curso, são para eles. Né? Ontem, na verdade, eu percebi uma diferença drástica no que é um curso chamar a atenção de alguém e prender de verdade no tu querer assistir. Eu fui ver as aulas do Murilo Gun, que comentaram no grupo que ele estava liberando os cursos dele gratuitos e tudo mais, e eu fiquei me enrolando para assistir, e ontem eu pensei, não, vou ver essas aulas, tá enrolando, daqui a pouco vai parar de ser de graça, eu vou ter perdido a oportunidade e vou assistir. Eu simplesmente não queria sair de dentro do curso dele. Era uma coisa absurda, assim, de qualidade de imagem, de qualidade de som, de qualidade de roteiro de apresentação de aula, o modo que ele construiu um storytelling inteiro para explicar um assunto foi magnífico, assim. E eu acho que uma maneira, principalmente agora que as coisas elas estão começando a sair só com muita qualidade, né? É difícil hoje em dia alguém publicar um curso, publicar um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, numa baixa qualidade. Então, eu acho que um dos, sei lá, pilares que eu colocaria para chamar a atenção, assim, das novas gerações que vão assistir os cursos online é qualidade de imagem, qualidade de som e a capacidade de fazer com que a pessoa espere realmente até o final da aula para entender aquilo que tu está falando com ela, sabe? Acho que esse conseguir levar o roteiro da tua aula com curiosidade até o final é uma chave muito importante. Interessante esse ponto. Você foi falando, eu comecei a pensar uma coisa, porque olha como, por geração,
como muda, né, a cabeça. Na minha visão, né, bem velhaca, eu acho que a matriz de tudo é conteúdo, é o storytelling, ou seja, como é que eu conto uma história? Se eu tiver um celular, né, eu até, não sei, acho que foi no nosso grupo que eu falei do Whindersson ali, acho que foi isso que eu citei, que era justamente, o cara tinha uma câmera vagabundíssima, o cara tinha um áudio péssimo, mas ele conseguia conectar com a audiência de uma forma absurda, porque ele contava histórias, né? Enfim, eu não cheguei a assistir lá no começo, mas eu acho que até que tem no YouTube. Mas a maneira como ele fala, a maneira como ele comenta, como ele fala os causos, fala da família dele, tem a coisa ele fala da família dele, ele fala da tribo dele, isso se aplica para o mundo inteiro, né? Porque a gente vivencia muitas coisas, pequenos momentos com a nossa família, com os nossos amigos. Então, eu acho que sim, tem que ter uma imagem muito boa, tem que ter um vídeo muito bom, tem que ter um áudio muito bom, mas se não tiver conteúdo, se não tiver um bom storytelling, se não trouxer essa conexão, se não trouxer essa empatia, eu acho que não funciona, né? Vou até citar um exemplo aqui do Julinho. Pega o Julinho falando qualquer coisa sobre vendas, pega o Bottini, não sei se você já viu o Bottini, acho que é Ciro Bottini o nome dele. Bottini. Mas então, exatamente. Se você pega pessoas como o Júlio, como o Bottini, conversando, falando, contando uma história, ou você pega alguém que é muito bom em vendas, tem muitos resultados, e coloca os dois para fazer um curso com o mesmo tipo de suporte, só muda a maneira de contar a história, você pode ter certeza, o mesmo tráfego, tudo igual, campanha, tudo igualzinho. Você vai ver qual que conecta, qual consegue vender muito mais. É quem sabe contar melhor a história. Então, acho que esse ponto também é uma questão importante para a gente, para todos nós aqui, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, de entender também que, eventualmente, se você não tem a possibilidade de estar com a melhor câmera, com o melhor microfone, sabe contar uma história? Burila bem, monta bem o roteiro, né? Formula isso, treina, prepara. E o que você falou do Murilo Gun é um grande contador de histórias, então isso também ajuda a conectar, né? Um cara que fala muito, ele foi stand-up, ele já fez teatro, então, sim, é um cara que experimentou muita coisa, então ele vivenciou muito, então isso também acaba transparecendo. Isso aqui que vocês acham. Outro exemplo digital, rapidinho, até para referência, Misha Menezes, que veio do teatro, né? É um cara que faz um trabalho de criativo excelente e que ele tem referência no teatro também. Eu ia falar que justamente acho que foi essa maneira dele de passar o conteúdo que fez com que eu simplesmente não quisesse sair ele. Eu só saí porque eu tinha outras coisas para fazer, porque senão eu tinha virado o curso do cara numa sentada só. E a gente pode ver isso, todo mundo aqui é aluno do Ícaro de Carvalho. O cara começou com uma webcam, o cara começou com um iPhone 4, o cara começou com um áudio horrível, mas as primeiras aulas dele, quem tiver a oportunidade de assistir, vai perceber lá que a aula dele, ela tem um começo, um meio e fim muito bom. Tá certo que ele não é uma estrutura de aula, como a gente está acostumado com aula de intensivo, de cursinho para Enem, essas coisas, mas ele é uma aula que tem começo, meio e fim, é um storytelling muito bom. E isso prendeu a audiência para que hoje ele tivesse essa quantidade de alunos. Mas aí a gente volta mais uma vez naquele fato de que esse tipo de pessoas, o Misha, o Ícaro, o Thiago Ventura, que é do stand-up, o Whindersson Nunes, eles são pessoas que demonstram que eles têm essa capacidade de lidar com pessoas. Eles têm a facilidade de falar com câmera, mas muito mais eles têm capacidade de comunicar com outras pessoas. Eles têm esse exemplo de que eles realmente viveram em contato sempre com outras pessoas. Acho isso muito interessante. Queria fazer uma pergunta para o Logan, porque ele é o designer, né, da galera aqui, né? E eu tive a oportunidade de entrar num curso do Mamaco chamado William Binder. Massa demais o curso dele. Apaixonei com o conteúdo dele. E ele fez uma reunião através dos alunos novos, uma reunião de mentoria. E quem acompanhava o Will antes falou para ele assim: nossa, Will, eu me conectava mais quando os seus carrosséis eram mais simples e menos elaborados. Então, eu queria trazer um contraponto assim, para ver o que o Logan acha disso. Será que, às vezes, quando eu preocupo demais com a forma,
será que a gente tende também a esquecer um pouco o conteúdo, cara? Porque aconteceu, aí o Will falou assim, ó, o conteúdo permaneceu o mesmo, mas parece que ele chegou à conclusão que ele perdeu um pouco da característica que ele atraiu muita gente. E o que você acha disso aí, Logan? Pode ser um tiro no pé, dependendo das vezes aí, cara, a sua experiência aí? Eu só acho que não é nem um tiro no pé, é o nível de consciência do espectador. Quantas pessoas ali estão no nível de entender aquele carrossel mais elaborado? E qual é a quantidade de pessoas que gostam mais do carrossel oba-oba? Entendeu? Porque, como a gente percebe no dia a dia, é uma pirâmide, né? A maioria de pessoas com a menor percepção de qualidade, que estão mais nem aí com a coisa, que estão aprendendo, mas não quer se aprofundar, é muito maior, entendeu? Então, eu acho que é mais da questão do nível de comprometimento, de entendimento, né? Da coisa que vai levar a pessoa a gostar mais. Eu, por exemplo, gosto mais daqueles carrosséis que são aprofundados. Até o Matheus lá do nosso grupo começou a fazer uns carrosséis do Sobral também, que ficou muito da hora, entendeu? Então, são coisas que agregam mais no dia a dia da gente, que a gente vai fazer a marcação, que vai fazer o compartilhamento, entendeu? Vai salvar o carrossel. Mas Sabe eu por acho eu que é falei mais isso? da questão do nível de entendimento do seu espectador, né? Até para citar o Will aqui, quem não acompanha o Will, acompanhe, que o conteúdo dele é fantástico. Eu me conectei, eu nem assisti todo o CPL dele, porque na primeira hora que ele abriu o carrinho, eu fui lá e comprei, porque eu já tinha conectado com um carrossel dele. E aí, quando veio aquela pergunta, e no final aqui tem até um participante ao vivo aqui que está falando que foi só um problema de execução, e eu concordo, porque quando veio essa informação, eu me surpreendi. Falei, cara, será que a galera está desconectando com material de maior qualidade? Porque para mim era um contrassenso, sabe? E para mim, me conectou legal, conectei geral com o conteúdo do Will, é um monstro. Mas tem um ponto interessante aí. Ficar com muito cara de marca, né? Com cara de empresa, não com cara de pessoa. E aí isso sim pode causar uma desconexão, porque essa coisa mais artesanal, o cara faz aquele carrossel ali que você vê, pô, o cara esforçou para fazer um carrosselzinho. E aí passa o tempo, começa a virar uma coisa mais industrial, né? Vai virando aquele carrossel que você vê, pô, esse daí é um carrossel que uma marca faria. E isso realmente pode desconectar as pessoas, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso. Gente, eu vou trazer de volta a discussão aqui para a educação, tá? Perguntando para vocês. Essa questão eu acho que é clássica, todo mundo tem muito esse pensamento, sobretudo as gerações mais novas. Então, geração Z, millennials, tem muito isso. O que vocês acham? Qual a diferença entre o que a gente tem de ensino hoje no mundo acadêmico, que as pessoas estão usando muito o termo de que quem é professor de faculdade e não necessariamente trabalha, não está no mercado, que não tem skin in the game. Em contrapartida, se você pega qualquer tipo de pessoa que ensine coisas na internet e que coloque a mão na massa e que faça acontecer, né? No caso, você tem, de um lado, a pessoa que faz e tem o conhecimento do dia a dia, e a outra que é a mais teórica. O que vocês acham dessa diferença? Como é que a gente consegue cobrir esses gaps ou aproximar os dois mundos? Ou não faz sentido? A teoria nunca vai falar com a prática? Ou a teoria só vai ser montada depois que a prática avançar? O que vocês acham? Vamos elucubrar um pouco, vamos filosofar. Cara, na minha faculdade, que eu posso dizer da minha experiência, eu tinha professores muito bons, que a maioria dos meus professores muito bons eram professores que trabalhavam principalmente na área de empresas, né? Na rede privada. Eram raros os professores que eram só professores, e o conteúdo realmente a gente sentia que aquilo fazia sentido. Porque quando um professor fica muito preso dentro da academia, é que também eu estudei, isso eu estou falando, estudando administração, ou seja, é uma coisa que precisa muito da prática. O cara tem que vivenciar aquilo
você não consegue ler como uma empresa funciona e explicar para alguém, né? Aquilo não funciona, não vai funcionar tão bem assim quanto se o cara tivesse aplicado aquilo, viu o que dava certo e o que dava errado e tinha as impressões dele sobre aquilo, né? Talvez tenham coisas, por exemplo, uma faculdade de engenharia. Cara, boa parte é cálculo puro, é cálculo de materiais, coisas de física e coisas que tenha vivência ou não, não faz tanta diferença assim, né? Quando você entra mais no mundo das exatas, que é aquilo e pronto, é o que está escrito, né? São números. Você não, a sua vivência vai fazer diferença o que um professor que vai te ensinar a você vender o seu trabalho depois, você como engenheiro, como um arquiteto, como não sei, um professor que vai te ensinar a vender seu trabalho, ou um professor que vai te ensinar a lidar com pessoas, porque ele faz isso. Mas o grosso da faculdade, ele não demanda conhecimento da vida prática, né? Ele demanda mais conhecimento teórico. Mas é muito importante ter gente lá dentro que não está só lá dentro e que tem essa vivência exterior para poder passar para os alunos. Isso eu senti muito no meu período de faculdade. Na faculdade de Direito, eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu converso muito com os professores, até hoje eu tenho contato com eles. E eu posso te garantir que até mesmo no direito, que é pura teoria também, quem vive caso na prática sabe do que está falando. A Radla vai poder falar isso vai poder confirmar isso depois, mas é assim, a aula que eu tenho com o meu professor de penal, que foi delegado a vida toda, é diferente da aula que eu tenho com alguém com o meu professor, por exemplo, de constitucional, ele tem OAB, mas nunca advogou. Ele tem a formação dele, mas ele nunca fez nada além de estudar e dar aula. Então, assim, não que o conteúdo dele não seja bom, vamos colocar isso em prática, colocar isso em pauta, mas quem pratica tem mais propriedade para falar. Assim como o pessoal do marketing digital mesmo, da área de educação, que ensina o pessoal a trabalhar com marketing, não basta só, a gente discute bastante isso, mas não basta só ele ensinar as pessoas a fazerem alguma coisa, ele também tem que fazer, porque senão ele não sabe ensinar, senão ele não sabe, a teoria não funciona. A teoria tem que estar alinhada sempre à prática. Logan, o que você acha? Tá mudo aí. Então vamos mudar. Fala aí, Julinho, o que você acha? Eu O Logan acho que teve problema. concordo plenamente, até com o começo que a gente começou a conversa, né? Eu falando para vocês que eu nunca na minha vida pensei que eu ia trabalhar no setor de educação e muito menos que eu ia ser professor, né? E eu vou citar uma pessoa que me inspirou a sair do meu cargo público e abrir mão daquele salário que eu tinha lá, que foi o próprio Flávio Augusto, né? Que me mentorou pessoalmente, que era o dono lá do Orlando City, da WhatsApp, quando ele foi convocado para dar aula no MBA, sendo que ele não tinha faculdade, né? Então eu descobri que as faculdades, principalmente a faculdade que chamou ele que foi a PUC, né, do Rio Grande do Sul, que bancou isso. E aí o diretor da PUC ligou para Flávio, você dá uma aula de negociação e vendas para a gente? Aí falou, cara, você tem certeza que você quer que eu dou aula numa pós-graduação, sendo que eu não sou formado, né? Aí eu descobri que existia um negócio que chama notório saber, né, que é quando a sociedade reconhece um resultado e que esse resultado vale bem mais que um diploma, né? Então, assim, e aí, na verdade, ele cobrou, na época, se eu não me engano, algumas centenas de milhares de reais para dar uma aula de 5 horas, né? E aí ele pega num podcast, né, e fala assim, isso é porque professor ganha mal. E aí ele lidou com uma grande contradição. Por quê? Porque, na verdade, a gente está sempre o tempo todo sendo mensurado por resultado, não é por saber. Porque saber uma informação não te garante resultado nenhum. Você precisa executar a informação, transformar aquilo numa certa sabedoria, mas mais do que sabedoria, você precisa transformar isso em resultado, senão isso não tem valor nenhum mais no mercado, né? E óbvio, tive excelentes professores, né? Mas o Júlio começou a ser reconhecido como autoridade em vendas quando ele começou a vender muito. E aí a galera começava a parar para me escutar, porque viu que eu tinha resultado naquilo. Ô, Júlio, eu posso te fazer uma pergunta sobre isso? Claro. Você acha que
esse arcabouço mais teórico que você também estudou ali, não te ajuda também a ter os resultados que você tem hoje? Vou te responder da forma que eu faço o treinamento com o meu time, viu, Lucas? Brilho no olho e vontade faz 1, 2 vendas, cara. Tá? Eu consegui vender curso de inglês sem nem saber que método que tinha, só no meu brilho do olho. Mas performance e profissionalismo é só com informação, cara. Então, assim, para você, técnica te dá performance, te dá escala, te dá capacidade de liderar pessoas, né? Mas nas fileiras da faculdade que eu estudei e peguei meu diploma, eu não aprendi as matérias, as disciplinas que tinha lá. Eu aprendi a ter empatia, inteligência emocional, resiliência, aprendi a gerenciar meu tempo, fazer trabalho de madrugada porque tinha que entregar no outro dia, da forma que fosse, né? Mas eu acho que faculdade me ensinou muito mais sobre as habilidades que o Murilo Gun fala, que são as habilidades do futuro, né? Que eu sou fã do Murilo, né? Que inclusive criatividade é uma delas, né? E aí, acho que isso, Lucas. Então, respondendo sua pergunta de forma breve, né? Venda, qualquer pessoa é capaz de fazer, inclusive esse é o maior câncer da pessoa que quer vender. Ela acha que ela nasce com o dom, que ela nasce com uma facilidade inata, né? Que ela é um 7-1, vende areia no deserto, e ela nasceu com aquele dom, né? Nasceu com aquele dom para vender. Quando, na verdade, uma facilidade de comunicação te ajuda a vender? Ajuda. Vai te transformar num vendedor profissional? Nem de perto. Nem de perto. Você vai ter que estudar, você vai ter que fazer curso, ler livro, aplicar, tomar muito não, né? E aí sim você começar a se profissionalizar. Pode acabar a live agora, depois da fala do Júlio, a live, o podcast pode acabar. É isso por hoje. Gente, a gente já está estourando aqui o tempo. Mas a gente precisa de uma pergunta que não pode calar. Qual que é, Logan? Todo mundo pode ser professor? Bela pergunta. Porque eu mesmo sou um desastre, porque eu não tenho muita paciência, entendeu? Eu acho que, como na minha cabeça, eu acho que funciona muito mais com lógica. Se acontecer isso desse jeito, tem que acontecer. Para mim é mais fácil. Eu não tenho muito didática para ficar. Então, eu acho que como é que você não entendeu? Entendeu? Eu acho que precisa da pedagogia, o jeito, a didática. Tem muita coisa que, tipo assim, as pessoas, todo mundo agora acha que pode ensinar alguma coisa, mas não é assim. Eu acho que tem que ter um preparo, né? Tem que ter um estudo para poder fazer isso, né? Por isso que eu prefiro mais ficar nos bastidores, ajudar em toda a questão do processo, que para mim é mais prático, do que tentar ficar ensinando, entendeu? Eu acho que é justamente o que a gente falou no início da questão de ter tato, né? De saber entender o outro. Eu acho que às vezes as pessoas... Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa para aprender, mas será que todo mundo sabe ensinar da maneira certa? Tu está disposto a ter que repetir 2, 3 vezes para alguém porque a pessoa não entendeu? Tu está disposto a ficar lá com o teu celular e receber uma mensagem do aluno dizendo, eu fiz aqui a tua aula, não consegui entender esse conceito, tu pode me explicar de outra forma? Tu tem a paciência de explicar para a pessoa de outra forma? Se tu não tem essa paciência, para mim, tu simplesmente não tem que ensinar. Tu ensina para quem quer te fazer uma pergunta e sair sem entender por vergonha de te perguntar de novo, sabe? E esse era um problema que eu tinha muito na época de escola e que eu parei de ter quando eu entrei no cursinho. Eu tinha uma professora de matemática horrorosa, eu espero que ela ouça isso aqui e entenda que você é uma péssima professora. A turma inteira... é isso, me cancela agora. A turma inteira não gostava dela, a mulher não tinha didática nenhuma, acho que ela estava ali só por raiva dos alunos, de querer fazer as pessoas sofrer. E eu criei um bloqueio enorme com matemática, de que eu não sabia, de que eu era burra e de que eu nunca ia conseguir fazer um cálculo de 2 mais 2 igual a 4. Quando eu entrei para o cursinho, eu tinha o meu professor de aula e uma professora particular que também dava aula lá, e ela fazia questão de me explicar 5 vezes, se precisasse, de maneiras diferentes, com outros exemplos, procurar outras formas de me explicar para fazer eu entender. Eu acho que é essa vontade de realmente fazer com que a pessoa aprenda o que tu está ensinando que te permite ensinar realmente alguém e ser um professor de fato. Eu tenho uma teoria muito boa, Radla, concordo plenamente com o que você disse, eu tenho uma teoria que o marketing digital está deixando a gente meio tarado no faturamento, cara.
E as pessoas estão colocando o faturamento na frente do aprendizado. Então, assim, essa professora, provavelmente, ela está ensinando matemática, não é porque ela tem a vontade da matemática, ela precisa do dinheiro da profissão. Então, assim, quando eu abri mão daquele cargo público, a única coisa que eu não olhei foi a grana, porque se fosse a grana, eu ficava lá. E aí, quando a galera só olha o faturamento 6 em 7, o 7 em 7, o 8 em 7, ela está olhando para tudo, menos para o aluno. Perfeito, Julinho. É isso aí, eu acho que todos concordam. Começou a pipocar mensagem aqui para tudo quanto é lado. Yes, é isso aí, falou que a gente queria ouvir. Deixa eu só falar Maravilhoso. um negócio. Manda bala, manda bala. Vai lá, vai lá. É a última, hein, Patrick? Última participação, depois o Lucas vai falar a nossa mensagem de Natal e aí a gente se despede, tá bom? Mensagem de Natal. Vamos lá, vamos lá. O Logan perguntou, qualquer pessoa pode ser professor? Coloca alguma outra profissão de propriedade nisso. Vamos colocar, qualquer pessoa pode ser astronauta? Qualquer pessoa pode ser maratonista? A questão não é a pessoa simplesmente treinar, é estar disposta a renunciar a tudo aquilo que não é da aula, a renunciar a tudo aquilo que não é correr uma maratona. Eu aqui com meus 130 quilos de pura beleza, posso correr uma maratona? Pode. Não, mas se eu posso treinar... Pode. Mas eu posso treinar? Eu estou disposto a deixar tudo que eu faço hoje para poder correr até alcançar uma maratona? Eu estou disposto a deixar tudo para trás para me tornar um astronauta? Arriscar minha vida para subir para o espaço e ficar lá boiando? Sabe? É isso. Não é só questão de quem pode e quem não pode. É quem está disposto e quem não está disposto. Eu acho que essa é a minha opinião. É disposição. Se você quer, se você não quer de verdade. Perfeito, Patrick. Valeu, obrigado pela participação. Patrick, 130 quilos de puro amor. Cara, sou bom gente, demais. Gente, a gente está estouradaço com o tempo aqui. Enfim, Lucas, agora, antes da gente ir para o tchau final, aquela mensagem de Natal. Tá aí anotadinho, por favor. Essa é linda, hein? Manda bala. Vamos lá para a nossa mensagem de Natal. Natal já foi, mas todo ano tem. Hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem que é... Hoje a mensagem não é engraçada, igual a da semana passada, tal. Um story que hoje o nosso querido Rafael Rez colocou hoje no Instagram dele. Ele é um cara que todos nós aqui, a gente respeita muito ele e gosta muito do trabalho dele. E veio a calhar que ele colocou um story hoje sobre educação. Mandaram uma pergunta para ele, que era: qual é o papel do educador? E a resposta dele foi linda, né? Eu queria ler para vocês. O educador, para mim, é uma vela no escuro. Esse conceito vem de um livro do Carl Sagan, livro que mudou minha vida e construiu boa parte da minha visão de mundo. A ciência e a educação são uma vela no escuro. Nesses tempos sombrios que vivemos, ambas nunca foram tão necessárias. Nos anos 90, estávamos clonando ovelhas e enviando robôs a Marte. Atualmente, precisamos explicar que a Terra não é plana, que tem de lavar o pipi todo dia e que não pode bater em mulher, nem em gay, nem em ninguém. Tempos sombrios demandam educadores persistentes. É isso. Boa. Um abraço, Obrigado. professor. Obrigado, Lucas. Gente, mais algum comentário ou podemos fazer o encerramento? Podemos. É isso? Então vamos lá. Eu gostei aqui, o Rafael falou Pedro Bial, vou chamar Lucas Bial. Gostei. Sempre vai ter. Então, Lucas, a partir de agora, todo final você vai ler um texto, tá bom? Ô, Rick, antes de encerrar, cara, eu fiquei pensando Manda aqui bala, agora Julinho. uma coisinha assim para como que o grupo, né, cara, como que o novo Mamaco surgiu. Eu lembro as rusgas que eu tive com o Rick, cara, pesada, né? Eu e o Rick já discutiu feio no grupo, mas não por isso, cara, eu saí do grupo, não por isso o Rick saiu, né? E eu acho que
essa construção desse podcast nada mais é do que fruto de uma resiliência de grupo ali, né? Esse grupo já passou por tanta transformação e eu queria mesmo agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente ou vendo no YouTube, porque, de fato, esse grupo é uma metamorfose e eu estou muito feliz de fazer parte dele, de não ter desistido. E aí eu queria convidar todo mundo a não desistir também dos sonhos aí, porque vai ter muita coisa boa para a gente esse ano. Existam as figurinhas. A recompensa vale a pena. Aguentem as figurinhas. Sempre valerá. Ai, gente. É isso, então. Pessoal, vou fazer o encerramento aqui oficial. É isso. Tem um texto bonitinho aqui. Vamos ficar por aqui. Não dirijam embriagados, durmam bem e boa sexta-feira. Sextou, né? Porque já é quase meia-noite. Exatamente, fiquem em casa. Não esqueçam também de compartilhar a hashtag MamacoCast no seu Insta para ajudar a Mamacolândia a seguir crescendo. Haja banana para tanto mamaco. É isso aí. Valeu. Obrigado. Valeu. Lucas, vem ser feliz aqui fora. Vem ser feliz aqui fora.